Muito bem, e nesse vídeo de hoje nós estaremos dando prosseguimento aqui no livro A Isca de Satanás de John Bevere. Como se livrar da armadilha mortal que é a ofensa. E hoje, dando prosseguimento, estaremos lendo o capítulo de número 14, que tem por título Objetivo Reconciliação. O texto base está em Mateus, capítulo 5, versículo 21 até o 24, que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esta citação vem do Sermão da Montanha. Jesus iniciou dizendo: Ouviste o que foi dito aos antigos. Depois ele disse: Eu, porém, vos digo. Jesus continua a comparação ao longo desse trecho de sua mensagem. Primeiro, ele cita a lei que regula todas as nossas atitudes externas. Depois, ele mostra o seu cumprimento, trazendo-a para o nível do coração. Assim, aos olhos de Deus, um assassino não se limita à pessoa que comete assassinato. Ele também é aquele que odeia o seu irmão. Aquilo que você é no seu coração é quem você realmente é. Jesus, ele descreve claramente as consequências da ofensa em seu sermão. Ele ilustra a gravidade de se guardar ira ou amargura por causa de uma ofensa. Se alguém está irado com seu irmão sem motivo, ele corre risco de julgamento. Ele corre risco de ser levado ao tribunal, e se essa ira der fruto e ele chamar seu irmão de tolo. A palavra raca significa cabeça oca ou tolo. Era um termo de reprovação usado entre os judeus nos tempos de Cristo. E se essa ira chegasse ao ponto em que ele chame seu irmão de tolo, ele corre o risco de ser lançado no inferno. A palavra tolo ou insensato significa ateu. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Salmos 14:1. Naqueles dias, chamar o irmão de tolo era uma acusação muito séria. Ninguém diria tal coisa a não ser que a raiva que essa pessoa alimentasse tivesse se transformado em ódio. Hoje seria comparável a dizer a um irmão: vá para o inferno, e falar sério ao dizer isso. Jesus estava mostrando a eles que não lidar com a ira pode levar ao ódio. A ira não tratada os colocaria em risco de irem para o inferno. Então ele disse que se eles se lembrassem de que o seu irmão estava ofendido com eles, a prioridade número 1 deveria ser encontrá-lo e tentar se reconciliar. Por que procuraríamos nos reconciliar com tanta urgência? Para o nosso bem ou para o nosso irmão? Devemos fazer isso para o bem dele, a fim de podermos ser um catalisador para ajudá-lo a sair da ofensa. Ainda que não estejamos ofendidos com ele, o amor de Deus não permite que ele permaneça zangado, sem tentar estender a mão para ele em busca de uma restauração. Talvez não tenhamos feito nada de errado, certo ou errado não importa. É importante ajudarmos este irmão que tropeçou do que provar que estamos certos. As possibilidades para uma ofensa são ilimitadas.
Talvez uma pessoa que ofendemos ache que fomos injustos no tratamento dado a ela, quando na verdade não fizemos mal algum. Ela pode ter informações imprecisas que geraram uma conclusão errada. Por outro lado, ela pode ter informações precisas das quais tirou uma conclusão errada. O que dissemos pode ter sido gravemente distorcido ao ser processado através de vários canais de comunicação. Embora nossa intenção não fosse má, nossas palavras e atos deram uma impressão diferente. Em geral, julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções, mas julgamos as pessoas pelas atitudes delas. É possível, para entender uma coisa, transmitir outra totalmente diferente. Às vezes, os nossos verdadeiros motivos são habilmente ocultos, até mesmo de nós. Queremos acreditar que eles são puros, mas quando os filtramos pela palavra de Deus, podemos vê-lo de modo diferente. Finalmente, talvez tenhamos pecado contra aquela pessoa. Estávamos zangados ou sob pressão e ela suportou o impacto de tudo. Ou talvez a pessoa tenha nos atacado com palavras de forma constante e intencional e estejamos dando troco na mesma moeda. Não importa o que tenha causado a ofensa, o entendimento dessa pessoa ofendida está obscurecido e ela baseou as suas conclusões em suposições no que ouviu dizer e nas aparências, enganando-se, embora acredite que tenha tido discernimento dos nossos verdadeiros motivos. Como podemos ter um julgamento preciso sem termos informações precisas? Devemos ser sensíveis ao fato de que ela acredita de todo o seu coração que foi injustiçada, seja qual for o motivo pelo qual ela se sente assim. Devemos estar dispostos a nos humilhar e pedir perdão. Já está nos exortando a nos reconciliarmos, ainda que a ofensa não seja culpa nossa. É necessário maturidade para se andar em humildade para fazer reconciliação. Mas dar o primeiro passo, em geral, é mais difícil para a pessoa que está sofrendo. E foi por isso que Jesus ele disse que causou a ofensa para ir até a ele, pedindo perdão àquele que foi ofendido. O apóstolo Paulo disse: assim, pois, seguimos as coisas de paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19. Isto demonstra como devemos nos aproximar de uma pessoa a quem ofendemos. Se nos aproximarmos com uma atitude de frustração, não promoveremos a paz, só tornaremos as coisas difíceis para aquele que está magoado. Devemos manter uma atitude de buscar a paz através da humildade à custa do nosso orgulho. Esta é a única maneira de vermos a verdadeira reconciliação. Em certas ocasiões, aproximei-me de pessoas que haviam ferido e que estavam zangadas comigo. Elas me atacaram com palavras. Elas me disseram que eu era egoísta, sem consideração, orgulhoso, rude, áspero e muito mais. A minha reação natural foi dizer: não sou. Você é que não me entende. Mas quando eu me defendo, isso só alimenta o fogo da ofensa. Isso não é buscar a paz. Defender a nós mesmos e os nossos direitos jamais trará a verdadeira paz. Em vez disso, aprendi a ouvir e manter a minha boca fechada, até que eles tenham dito o que precisam dizer. Se eu não concordar, faço-as saber que respeito e que disserem que irei repensar minha atitude e minhas intenções. Depois digo que sinto muito por tê-las ofendido. Outras vezes, elas estão corretas na avaliação que fazem a meu respeito.
Então admito, você tem razão, peço que me perdoe. Mais uma vez, trata-se simplesmente de nos humilharmos para promover a reconciliação. Talvez tenha sido por isso que Jesus disse nos versículos seguintes: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz, o oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, 25 e 26. O orgulho defende a humildade, concorda e diz: você tem razão, eu agi assim. Por favor, me perdoe. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Tiago 3,17. A sabedoria de Deus está sempre disposta a ceder, e ela não é de dura serviço ou voluntariosa, no que diz respeito a conflitos pessoais. Uma pessoa submetida à sabedoria de Deus não tem medo de ceder ou de reconhecer o ponto de vista de outra pessoa, desde que isso não viole a verdade. A Bíblia vai dizer: bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ele não disse: bem-aventurados mantenedores de paz. Um mantenedor de paz evita o confronto a todo custo para manter a paz, mesmo correndo o risco de comprometer a verdade. Mas a paz que ele mantém não é a verdadeira paz. É uma paz artificial e superficial que não dura. Um pacificador partirá para o confronto em amor, trazendo a verdade, para que a reconciliação resultante permaneça. Ele não manterá um relacionamento artificial e superficial. Ele deseja abertura, verdade e amor. Ele se recusa a ocultar a ofensa com um sorriso politicamente correto. Ele promove a paz com um amor corajoso que não pode falhar. É assim que Deus age com a humanidade. Ele não deseja que ninguém pereça, mas ele não comprometerá a verdade por um relacionamento. Ele procura a reconciliação com verdadeiro compromisso e não em termos superficiais. Isto desenvolve um vínculo de amor que nenhum mal pode separar. Ele entregou a sua vida por nós, só podemos fazer o mesmo. Lembre-se de que o ponto principal é o amor de Deus. Ele nunca falha, nunca murcha e nunca acaba. Ele não busca os seus próprios interesses, ele não se ofende com facilidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O apóstolo Paulo escreveu que o amor venceria todo tipo de pecado. E também faço esta oração, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 9 até o 11, que diz: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de louvor de Deus. O amor de Deus é a chave para a liberdade da isca da ofensa. Esse amor ele deve ser abundante, deve crescer continuamente e ser fortalecido em nosso coração. Muitos em nossa sociedade de hoje estão enganados por um amor superficial, um amor que fala, mas não age, o amor que nos impedirá de tropeçar, entrega a sua vida de forma altruísta, mesmo que seja para o bem de um inimigo. Quando andamos nesse tipo de amor, não podemos ser seduzidos a cair na isca de Satanás. Então, irmãs, chegamos aqui ao final do livro e esse livro ele é um livro muito abençoador, um livro que me agregou muito valor e me edificou muito durante esses anos que eu tenho lido, que eu tenho relido,
E Deus colocou no meu coração para eu vir aqui de uma forma a estar contribuindo com todos aqueles que estão me ouvindo, né? E esse assunto ele é um assunto assim muito sutil, é um assunto que trabalha na nossa vida pessoal, íntima, que influencia tudo, até a nossa vida espiritual. E o que mais me chamou a atenção nesse tópico, como sempre eu falo aqui no canal, que mais assim me chamou a atenção nesse capítulo 14, que é o capítulo final, foi aqui que ele fala sobre os pacificadores, que os pacificadores não são aqueles que buscam a paz não evitando o confronto, né? Existem pessoas, né, que não confrontam, confrontar no sentido de expor, né? Expor, pedir perdão, falar como se sente, né? E ali o outro ouvir, ou a outra pessoa ouvir e pedir perdão de uma forma sincera. O que me chamou a atenção aqui é que ele fala que os bem-aventurados, né, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o pacificador, ele não é aquele que evita o confronto a todo custo para manter a paz. Ele ainda fala que essa paz, ela não é a verdadeira paz, é uma paz artificial, superficial e que não dura. E o pacificador de verdade, ele vai confrontar ele, ou seja, ela vai falar em amor. Vai falar em amor, trazendo a verdade da reconciliação. Irmãs, e o outro, né, a outra parte, é necessário maturidade espiritual, assim como também nossa maturidade espiritual, dispor, de colocar. Então essa parte é o que mais me chamou a atenção aqui no capítulo 14. Amém? Então chegamos ao final desse livro, A Isca de Satanás, de John Bevere, como se livrar dessa armadilha mortal. E se você preferir, de forma física, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe, paz.